Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O século XX no Brasil, 500 anos. O Brasil entrou no século XX como uma república nova de pouco mais de 10 anos, com uma legião de ex-escravos desempregados e marginalizados e dominado por oligarquias rurais, e com uma enorme dívida externa, principalmente com a Inglaterra. Mas entramos no século XX ao som de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha era uma das boas coisas do Brasil de começo de século. Pioneira do feminismo inteligente, abolicionista, maestrina, pianista de talento, autora de musicais para o teatro e uma usina de ideias e de audácia. Tinha 42 anos quando compôs O Abre Alas para o desfile carnavalesco do cordão Rosa de Ouro. O Abre Alas foi o grande sucesso do Carnaval de 1900 e é conhecida até hoje, quase 100 anos depois. Aliás, a marchinha de Chiquinha Gonzaga inaugurou um gênero musical que marcaria os carnavais cariocas nas próximas 5 décadas. Chiquinha Gonzaga foi uma figura marcante no início do século, como explica o senador Arthur da Távola, um especialista em cultura brasileira. A Chiquinha Gonzaga foi uma mulher muito interessante. Ela foi casada por obrigação, daquelas obrigações familiares, aos 13 anos. E foi viver com o marido e logo se deu mal com ele e, corajosa como era, deixou o marido. A hora que deixar o marido naquela ocasião não era fácil. Aliás, nunca é fácil, mas naquela ocasião era mais difícil ainda. Ela deixa o marido, fica sozinha e se apaixona por um engenheiro de estradas. Muito moça, vai viver no interior com esse engenheiro de estradas, vive muitos anos com ele, e depois também arrefece a paixão, e ela deixa esse engenheiro e volta para o Rio de Janeiro. É a partir daí que se constrói a carreira de Chiquinha Gonzaga, musicóloga. E uma carreira interessantíssima, porque não era dado à mulher frequentar ambientes de teatro, ser compositora de peças musicais, de comédias musicais, ou seja, inserir-se no movimento musical de seu tempo. A corajosa Chiquinha Gonzaga assim o faz. Que tipo de música faz a Chiquinha Gonzaga? Ela faz a música que se originou nos shotes e ela faz a música que se chamava o tango brasileiro. O tango é o precursor do samba. A monarquia foi derrotada em 1891 pelos militares porque não atendia mais às exigências regionais do país. Durante os quase 70 anos de monarquia depois da independência, várias revoltas regionais antecipavam que o centralismo monárquico em um país continental e cheio de diferenças regionais como o Brasil não podia durar muito. A cabanada em Pernambuco, a cabanagem no Pará, a revolta farroupilha e a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul, a sabinada, a guerra dos alfaiates e a revolta dos malês na Bahia mostravam isso. As causas dessas revoltas eram geralmente sociais, mas ficava bem claro nelas a exigência de mais autonomia regional. Algumas eram até separatistas. A República, inspirada na Revolução dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, era a saída.
Brasil entrou no novo século com uma população de 17 milhões e 300 mil pessoas. O presidente era o paulista Campos Salles, que herdou do antecessor, Prudente de Moraes, inflação alta, dívida externa insuportável e os restos de uma verdadeira guerra civil que marcou os últimos 9 anos do século XIX. Em 1900, 901, foram lançadas duas das maiores obras-primas da nossa literatura, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Os Sertões, de Euclides da Cunha, que conta a resistência da comunidade de Canudos, na Bahia, ao exército republicano. Os Sertões, na verdade, é o resultado de uma série de reportagens de Euclides para o jornal O Estado de São Paulo. Por isso, é tão desigual e cresce nos capítulos finais. Lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, ai vem matar essa paixão que anda comigo. Lua Branca, que nós estamos ouvindo aí com Paulo Tapajós, foi um dos sucessos de Chiquinha Gonzaga. Era uma típica música de seresta brasileira do começo do século. E o Abre Alas, que nós ouvimos no começo do programa, era uma regravação dos anos 40 das irmãs Linda e Dircinha Batista. Mas a música negra brasileira começava também a tomar forma, principalmente no Rio de Janeiro, antes de 1910. E ela tinha duas vertentes, como nós vamos ver mais adiante. Os 10 primeiros anos de República marcaram, assim, uma verdadeira guerra civil entre a elite cafeeira de São Paulo, os conservadores coronéis do campo, os jacobinos ultranacionalistas, os intelectuais positivistas, as grandes massas miseráveis de ex-escravos e filhos de escravos e os movimentos regionais. E Canudos, uma comunidade de sertanejos miseráveis, cuja resistência armada desmoralizou o exército. O exército tinha saído vitorioso no golpe militar da proclamação da República e assumia o papel de moderador, que na monarquia era do imperador. Canudos foi, na verdade, a maior guerra civil da história brasileira, que marcou o início da República no Brasil. A cidade de Belo Monte, fundada pelo líder Antônio Conselheiro, existiu e cresceu durante 10 anos, de 1887 a 1897. Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, tinha cerca de 70 anos no apogeu de Canudos. Era cearense de Quixeramobim. Para os padrões brasileiros do século passado, era um grande intelectual, que conhecia os gregos Virgílio, Eurípides e Homero. Tinha sido professor de português, de aritmética e de geografia. Foi depois escrivão de Juiz de Paz e solicitador, uma função pública do século passado. Antônio Maciel casou-se 2 vezes e nas 2 foi abandonado pela mulher. Quando começou sua peregrinação pelo sertão do Nordeste, usava longas barbas e cabelos grisalhos sobre os ombros, uma túnica azul de brim e nas costas uma grande mochila de couro com livros, papel e tinta. O conselheiro era sobrevivente de uma guerra de famílias no Ceará da primeira metade do século e um revoltado contra as oligarquias rurais do Nordeste. Conhecia profundamente o livro Utopia, do inglês Thomas Moros, que descrevia a sociedade ideal, sem injustiças sociais, com direitos iguais para todos. Foi inspirado na utopia que o conselheiro começou a erguer Canudos no sertão baiano. Era uma cidade com casas brancas, torres altas.
Belo Monte, ou Canudos, chegou a ter 25 mil habitantes, nenhuma criminalidade, justiça social absoluta e leis próprias. Logo começou a incomodar os grandes proprietários de terra do sertão, que forçaram o governador Luiz Viana a enviar uma primeira força militar contra a cidade. A acusação era um movimento antirrepublicano que pregava a volta da monarquia e a rebelião social, uma cidade inteira de rebeldes que não pagavam impostos. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, dizia o conselheiro, que deixou escritas 4 prédicas, obras-primas de pregação religiosa. Era um mestre da palavra. A Igreja Católica também defendeu a destruição de Canudos. O arcebispo da Bahia, Dom Luiz Antônio dos Santos, alegava que era um movimento anticristão, herege, que o conselheiro falava e pregava em nome de Deus, mas era um fanático perigoso. As grandes lideranças políticas do país se dividiram, até que chegaram a um consenso: é preciso destruir Canudos. Mas o conselheiro estava preparado para o ataque. 3 ofensivas militares foram sucessivamente derrotadas durante um ano. Um chefe militar de prestígio, o coronel Moreira César, morreu em um dos ataques. Todo o povo nordestino apoiava o conselheiro e sua resistência em Canudos. Jornais de tendência monarquista eram depredados e queimados no Rio, em São Paulo e no resto do país, porque espalhara-se a versão de que Canudos era um foco de resistência da monarquia deposta. Em outubro de 97, a ofensiva final. 10 mil soldados, sob o comando do general Arthur Oscar, foram lançados contra Canudos. Era a metade de todas as forças armadas brasileiras da época. Soldados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, Amazonas e Pará. Os nordestinos não eram confiáveis, porque o povo do Nordeste amava o conselheiro. Mas Canudos não se rendeu. Lutou até o último homem, até a última criança. Sobreviventes foram todos degolados. A humilhação derrotou o militarismo ascendente da República e fortaleceu o poder civil e o presidente Prudente de Moraes, que já era ameaçado pelos militares. O Brasil entrou assim no século XX como um país agrícola, traumatizado pela Guerra Civil de Canudos, vivendo da monocultura do café exportado e com uma estrutura política viciada, autoritária, com o poder concentrado nas mãos dos produtores de café e de leite, os grandes proprietários de terra. Além do poder central, dividido entre a capital, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, havia as oligarquias regionais, que controlavam a população a ferro e fogo. O voto popular era chamado voto de cabresto porque votava-se de acordo com a vontade dos poderosos, chamados de coronéis. Campos Salles assumiu como um representante da elite rural, principalmente de São Paulo. Sua palavra de ordem era: abaixo a industrialização. O novo presidente, Campos Salles, tratou logo de renegociar a dívida brasileira com a Inglaterra. Primeiro, propôs uma moratória de 3 anos, até que se formasse um fundo de 10 milhões de libras esterlinas para pagamento aos ingleses. O Brasil deu como garantia toda a renda da alfândega do Rio de Janeiro e da Estrada de Ferro Central do Brasil, além da receita do pagamento das contas de água da capital. O ministro da Fazenda, o médico homeopata Joaquim Murtinho, queimou em praça pública o dinheiro brasileiro no total equivalente ao valor dos títulos da nossa dívida, a fim de reduzir a inflação.
Aumentou os impostos para reduzir o déficit público, cortou todos os investimentos do governo, cortou e congelou os salários, reduziu despesas. O resultado foi uma brutal recessão, desemprego, greves. Para conter as insatisfações, repressão policial violenta. O Brasil estava realmente entrando no século XX. O governo Campos Salles solidificou a República Velha. A Constituição Republicana de 1891 era inspirada na norte-americana, federalista, com estados fortes e autônomos e ideais democráticos, habeas corpus, voto universal. Sim, porque na monarquia só podia votar quem tivesse renda para isso. Na prática, no entanto, ficou valendo o mandonismo do poder presidencial, controlado, por sua vez, pelos produtores de café de São Paulo e de leite de Minas Gerais. Estava inaugurada a República do Café com Leite, consolidada por Campos Salles, que também criou a política dos governadores. Em vez da descentralização republicana, portanto, tivemos a centralização oligárquica. Os partidos políticos da República Velha eram estaduais, representavam o poder e até as diferenças de pensamento nos estados. Havia o Partido Republicano e o Partido Liberal, só do Rio Grande do Sul, por exemplo. Os partidos de âmbito nacional só vieram com Getúlio Vargas, depois da Revolução de 30. Os estados eram governados pelas oligarquias locais, pelos fazendeiros mais ricos. Eles ocupavam todos os cargos públicos, controlavam o sistema eleitoral, a polícia, a vida das pessoas. Eram os coronéis que sobrevivem até hoje em alguns estados. Vamos exportar o que temos de melhor, produção agrícola, ou seja, o café. E importar o que os estrangeiros fazem melhor do que nós, ou seja, a produção industrial. Essa era a máxima do governo Campos Salles. Como nós vimos antes, o ministro da Fazenda de Campos Salles, Joaquim Murtinho, apesar de médico homeopata, não foi nada homeopático para combater o déficit público e tentar melhorar a situação da dívida do Brasil com a Inglaterra. Mesmo com a ênfase na produção de café, o Brasil começou a receber indústrias. Era um mercado muito grande e atraente para ser só um país agrícola. Foi no começo do século que se instalou no Brasil a Light, de capital canadense. Com isso, ficou mais fácil começar a industrializar São Paulo. Antes disso, a pobre indústria brasileira vivia do carvão de lenha. No Rio de Janeiro, foi criado o serviço de transporte público por bondes elétricos. O nome bonde foi tirado da empresa inglesa Bond & Share. Neste caso, bonde significando ação, ação que é negociada em bolsas de valores.
Com o crescimento da produção de café e sem a mão de obra cativa da escravidão, o Brasil começou a importar gente. Chegaram os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, poloneses. Os japoneses só viriam na década seguinte. Os negros, ex-escravos, os filhos e descendentes de escravos foram praticamente descartados. O senador Abdir Nascimento conta que o negro era descartado até como mão de obra. A ideologia era de branqueamento da sociedade brasileira. Sem dúvida, não só como mão de obra, também como elemento básico da nossa cultura, da nossa civilização. Desde os primórdios, sempre houve o receio por parte das classes dirigentes da proporção majoritária dos africanos aqui na população brasileira. Sempre tiveram medo de que o Brasil copiasse o modelo do Haiti, que tomou o poder mais ou menos lá por 1804, se tornou a primeira nação soberana das Américas negra. Foi o Haiti. E sempre o Brasil teve medo disso, de que havia sempre esse perigo, porque o Brasil, até 1800 e tantos, a maioria era negra. A maioria da população era de origem africana. Assim que daí partiu-se para a elaboração de uma ideologia de branqueamento da população, a teoria de que o africano já não preenchia mais as condições técnicas para o trabalho livre. A imigração de estrangeiros se deu nos estados mais ricos, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Os trabalhadores estrangeiros iam principalmente para as fazendas de café. O governo central republicano tentou corrigir isso, distribuindo terras, pequenas propriedades em áreas pouco povoadas para os imigrantes. Nos primeiros 10 anos do século XX, o Brasil foi beneficiado por recessões econômicas na Argentina e nos Estados Unidos. Eram os dois países que concorriam com o Brasil na atração de imigrantes, principalmente italianos. O governo federal subsidiava as passagens de navio para as famílias estrangeiras. Com o fim da escravidão, o fim da monarquia, parecia que o Brasil se ia modernizar, tornar-se um país próspero e de boas oportunidades. Mas as dificuldades dos italianos, principalmente, eram muitas. As pequenas propriedades que recebiam do governo eram longe de tudo, sem infraestrutura. E como as primeiras levas eram de italianos do norte da Itália, trabalhadores urbanos, sem prática rural, a maior parte procurou depois a cidade, transformando-se em operários na indústria que nascia no Brasil. Começou também a migração de nordestinos que fugiam da grande seca do começo do século. Eles iam não só para o sul, mas principalmente para a Amazônia, trabalhar na extração de borracha. O número de cearenses que deixou o lugar onde nasceu em busca de uma vida melhor é quase tão grande quanto o das grandes migrações da Europa e do Japão. O senador Nabor Júnior, um estudioso da história da Amazônia e do Acre, ele próprio, um filho de cearenses que migraram para o Acre em busca de trabalho, conta como foi. O Acre, até o fim do século passado, ele tinha parte do seu território sob a jurisdição da Bolívia, que era um país que permitia que vários brasileiros explorassem a atividade extrativista da borracha. Não havia nenhuma restrição, né? Tanto que milhares de nordestinos se deslocaram para aquela região, atraídos pela essa atividade econômica que na época tinha uma
excelente cotação no mercado internacional, se transformando no segundo produto de exportação do Brasil depois do café. E quando a Bolívia percebeu de que a borracha era realmente um produto que estava sendo ambicionado pelos países que estavam entrando no processo de industrialização, com o surgimento da indústria automobilística nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países da Europa, então ela arrendou para um sindicato americano, né, essas áreas que eram ocupadas por brasileiros, principalmente por nordestinos, no fim do século passado e no início desse século. Além das duas grandes secas de 1903 e de 1915, o Ceará tinha sua economia de latifúndios baseada na criação de gado. É um tipo de atividade que exigia muito pouca mão de obra, ao contrário da agricultura. É por isso também que a miscigenação racial cearense é basicamente de brancos e índios, com pouca presença de negros. Não houve necessidade de muitos escravos para criar gado. Esta é farrula, valsa de Anacleto de Medeiros, pérola de começo de século. E um ritmo sofisticado, tipicamente brasileiro, também crescia com o novo século: o choro. No Rio de Janeiro do começo do século foi criado o Instituto Oswaldo Cruz, chamado de Manguinhos, reduto de excelência na pesquisa científica nacional, com nomes como o próprio Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Rocha Lima e Miguel Couto. Em São Paulo surgiu outro centro de pesquisas científicas de qualidade internacional: o Instituto Butantan, de Patologia Experimental. Na literatura, além de Dom Casmurro e os Sertões, surgiu no início do século o talento simbolista de Cruz e Souza, e também o precursor do modernismo, Joaquim de Souza Andrade, ou melhor, o poeta Sousândrade. No começo do século, a malária, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola matavam milhares de pessoas. E os navios estrangeiros começaram a evitar as paradas no porto do Rio de Janeiro. Rodrigues Alves já era o presidente eleito em nome dos produtores de café de São Paulo no rodízio Café com Leite. Os mandatos eram de 4 anos, sem reeleição. Oswaldo Cruz instituiu a vacina obrigatória contra a varíola. Iniciou um amplo programa de saneamento e desratização do Rio de Janeiro. Com o total apoio do prefeito Pereira Passos, Oswaldo Cruz ordenou a demolição de pardieiros no centro da cidade. Focos de ratos, mosquitos e doenças. Rato, 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 por que motivo tu roestes meu baú? Rato, 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 audacioso malfazejo gabiru. Rato, 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 eu hei de ver ainda o teu dia final. A ratoeira te persiga e consiga satisfazer meu ideal. O senador Lauro Sodré liderou uma rebelião que contou com o apoio do Exército, onde se destacava o então tenente Eurico Gaspar Dutra. O povo apoiou a rebelião, revoltado com a derrubada dos cortiços. Os principais jornais, como o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, também ficaram contra o governo e a vacina obrigatória.
ministro da Saúde, Oswaldo Cruz, era vaiado por onde passasse, mas ele não desistiu. Impôs a vacinação obrigatória, a desratização e criou os chamados mata-mosquitos, precursores dos agentes sanitários de saúde de hoje. Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. Mas o projeto nacional das classes dominantes excluía o povo. Mesmo nas doações de terra pelo governo, era proibido que brasileiros recebessem uma percentagem superior a 10% do que era concedido a estrangeiros. Negros e ex-escravos não tinham direito a nada. A repressão contra trabalhadores grevistas e sindicalistas foi violenta. Os estrangeiros que participassem ou organizassem greves eram deportados e os brasileiros enviados para a produção de borracha na Amazônia. Foram assim os primeiros 10 anos de século XX no Brasil. O pensamento intelectual dominante dizia que éramos um país formado pela escória da sociedade portuguesa, por negros boçais e ignorantes e por índios preguiçosos e indolentes. São Paulo começou a se industrializar, embora o controle político fosse dos poderosos produtores de café. O Rio de Janeiro passou por uma profunda reforma urbana, com a criação das grandes avenidas que hoje se chamam Rio Branco e Presidente Vargas. A construção do Teatro Municipal e do Palácio Monry, belas réplicas de prédios franceses, tudo isso ideia do prefeito Pereira Passos. Cidades como Manaus e Belém enriqueciam com a borracha e caprichavam na arquitetura Art Nouveau, na importação de óperas, balés e prostitutas da Europa. Foi construído o Teatro Nacional de Manaus, também em estilo europeu. No começo do século, os ingleses começaram a implantar a ferrovia no Brasil. Nas horas de folga dos operários, os patrões organizavam bailes. E como todo mundo se misturava na festa, esses bailes populares eram chamados de for all, para todos em inglês. No Nordeste, os bailes ficaram conhecidos mesmo como forró. O Brasil conquistou o Acre, a Bolívia e o território das Missões, no Rio Grande do Sul, a Argentina. Tudo graças a Jucá Paranhos, o Barão do Rio Branco, como explica o senador Nabor Júnior, do Acre. O Barão de Rio Branco negociou o Tratado de Petrópolis em 1903. Pelo Tratado de Petrópolis, a Bolívia reconhecia o direito do Brasil ficar de posse daquelas áreas e houve uma indenização de 300 milhões de libras esterlinas para a Bolívia para que ela abrisse mão do território para a formação de um novo território federal que se constituiu depois no território federal do Estado do Acre. Nessa negociação também fez parte, o Brasil cedeu uma área no Rio Beni, que é um afluente do Rio Madeira. O Brasil cedeu uma área para a Bolívia, em compensação pela perda das terras do Acre. E também se comprometeu a construir a estrada Madeira-Mamoré, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ligando Guajará-Mirim a Porto Velho, para permitir o escoamento da produção de borracha de castanha da Bolívia. Minas Gerais, além da produção de leite, tinha a sua elite enriquecida pelo minério de ferro. Mas a grande massa da população, principalmente os que foram escravos ou eram descendentes de escravos, sofria com o desemprego e a política oficial de exclusão. Afonso Pena foi eleito em 1906 para ser o último presidente da década, desta vez pelos mineiros do leite. Mas ele morreu e seu mandato foi completado pelo vice, Nilo Peçanha.
primeira década do século XX terminou com uma nova campanha presidencial. 2 candidatos. Um deles, o Marechal Hermes da Fonseca, com o apoio dos latifundiários, do sistema oficial de fraudes e das oligarquias. Hermes era protegido do poderoso senador e general gaúcho Pinheiro Machado, herói da Guerra do Paraguai. O outro candidato, Rui Barbosa, era apontado como o maior intelectual e jurista brasileiro. A Águia de Aia, com a fama de falar fluentemente mais de 5 idiomas. A campanha de Rui tomou a forma de campanha civilista de luta contra a volta dos militares à política e conseguiu empolgar a nascente classe média urbana do Rio e de São Paulo. Mas era muito pouco e Hermes venceu a eleição. O embrião da música popular que hoje é o samba já era visível no Rio de Janeiro. O crítico, jornalista e historiador da música popular brasileira, João Máximo, diz que havia 2 vertentes. O samba de morro, que começava a ser criado pelos negros mais pobres, que subiam os morros do Rio e formavam as primeiras favelas. E o samba-canção, com uma harmonia mais sofisticada, criado pelos negros que tinham uma situação profissional e financeira melhor, que conseguiram morar na cidade, no bairro do Estácio, o berço do samba, e na Praça 11, onde hoje existe a Avenida Presidente Vargas, perto da Passarela do Samba. Vamos a João Máximo. Essa comunidade é uma comunidade negra, mas, vamos dizer assim, que sobreviveu à escravidão com mais recursos. Os negros que puderam estudar, fazer o curso primário, alguns até o ginásio, puderam estudar música. Quer dizer, no meio daquela sociedade ex-escrava do Rio de Janeiro, dessa virada do século, essa comunidade da Cidade Nova, ela era um pouco mais dotada que a outra comunidade que subiu os morros. Quer dizer, os negros que não tinham ocupações e que tiveram dificuldades para arranjar emprego, ou para ter um ofício, para trabalhar, esses negros, inclusive para morar, esses negros subiram os morros cariocas e dessa forma criaram aquilo que depois se chamou de favela. Quer dizer, favela na verdade era um desses morros, o Morro da Favela. Ele acabou virando substantivo comum depois que esses morros, ou esse tipo de comunidade, de habitações, se multiplicaram pelo Rio de Janeiro inteiro, inclusive pelo subúrbio. Foi mais ou menos assim a entrada do Brasil no século XX. A chegada dos imigrantes, a economia centrada na produção de café para exportação, leite e algodão. A humilhação na Guerra de Canudos, no final do século passado, interrompeu a ascensão militarista rumo ao poder. O poder político central seguia as influências do poder regional dos grandes proprietários de terra. Os ex-escravos, seus filhos e netos, não eram aceitos como cidadãos, apenas como mão de obra marginal e barata. Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da rádio Senado FM. O Brasil entrou na segunda década do século XX com 23 milhões de habitantes. Na eleição presidencial de 1909, o Marechal Hermes da Fonseca derrotou a candidatura civilista de Rui Barbosa. Foi a primeira eleição presidencial da República Velha em que realmente houve uma disputa. O presidente anterior, Afonso Pena, tinha morrido 1 ano e meio antes de terminar o mandato, o que mudou todo o quadro político.
O candidato dele era o ministro da Fazenda, Davi Capistrano. Com a morte de Afonso Pena, assumiu o vice, Nilo Peçanha, o moleque presepeiro. Nilo preferiu apoiar o ministro da Guerra, o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes era o candidato dos militares e um herdeiro direto dos marechais presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Era inclusive sobrinho de Deodoro, embora fosse gaúcho e Deodoro alagoano. Poderoso senador e caudilho gaúcho, Pinheiro Machado, coordenou toda a campanha do Marechal, que se apoiava também em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e nos pequenos estados, através dos coronéis regionais. O próprio Pinheiro Machado era um general que tinha lutado com Hermes na Guerra do Paraguai. E a campanha civilista de Rui Barbosa era ligada aos produtores de café de São Paulo, ao nascente setor urbano industrial, e tinha esta marca, o antimilitarismo na política. Como vimos no programa anterior, a retomada do poder pelos militares tinha sido brecada pela humilhação sofrida na Guerra de Canudos. Mas a candidatura a Hermes da Fonseca era muito contraditória. O Marechal queria derrubar o sistema oligárquico estadual, o poder dos governadores. Só que se elegeu justamente às custas deste poder, das fraudes eleitorais e dos votos de cabresto dos coronéis. Por isso, foi um governo dividido, contraditório e em permanente estado de sítio. Um governo de crise. A contradição era muito grande. Os militares não confiavam nos políticos, que chamavam de casacas. Formaram-se os comitês de salvação para livrar o país do poder das oligarquias estaduais. Mas, como dissemos, foram justamente essas oligarquias que garantiram a vitória do Marechal Hermes. Não confiavam em Rui Barbosa com sua mania de copiar modelos europeus e norte-americanos, suas ligações com o nascente setor urbano e industrial. Em 1910, quando o Marechal Hermes se preparava para tomar posse, foi composta uma das mais belas canções brasileiras. A autoria é polêmica até hoje. Quem assina é Catulo da Paixão Cearense, que apesar do nome era do Maranhão. Mas o compositor João Pernambuco jurou que a música lhe fora roubada. Foi a primeira briga pela autoria de uma música de sucesso. O Marechal Hermes da Fonseca não era considerado um homem de inteligência sofisticada, era considerado um sargentão. Os jornais e o povão lhe puseram um apelido, Seu Dudu. Tinha 55 anos em 1910 quando tomou posse. Ele acabava de se casar com uma mulher mais de 20 anos mais nova do que ele, bonita, culta, sofisticada, viajada, pior do que tudo, feminista. Era Nair de Tefé, amiga da compositora Chiquinha Gonzaga e, como ela, uma mulher ousada, ligada em cultura. Era mais um motivo para as gozações populares e dos jornais contra Hermes da Fonseca, o Seu Dudu. Hermes tomou posse no dia 15 de novembro. A capital, o Rio de Janeiro, era uma cidade quase europeia, com homens elegantes, de luvas, chapéu coco, bengalas e polainas pelas ruas, apesar do calor. As mulheres usavam seda importada da França e vestidos longos, mesmo durante o dia. A Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, era comparada ao Champs-Élysées em Paris. Apesar de todo o glamour da sociedade carioca, a crise econômica era feroz. Nos jornais, notícias sobre a proclamação da República em Portugal com a queda do rei Dom Manuel. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Foi neste panorama que estourou a Revolta da Chibata, ou Revolta dos Marinheiros, na noite de 22 de novembro de 1910. O Brasil era a orgulhosa terceira potência naval do mundo. Tinha a famosa Esquadra Branca,
com os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia e quase 30 destroyers e navios de guerra modernos. Tudo construído na Inglaterra. Na manhã de 21 de novembro, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu 250 chibatadas diante da tripulação formada do encouraçado Minas Gerais. A escravidão tinha acabado há mais de 20 anos, mas o castigo do açoite, por lei, ainda era permitido na marinha. A chibata era uma corda de linho encharcada, atravessada por agulhas de aço. O marinheiro faltoso era pendurado na balaustrada do navio, nu da cintura para cima e chicoteado nas costas. Para as faltas mais graves, o castigo previsto por lei era de 25 chibatadas. Mas daquela vez tinha sido demais. As 250 chibatadas nas costas de Marcelino foram a senha para a revolta, que estava marcada para o dia 15 de novembro, dia da posse de Hermes da Fonseca. Só que os marinheiros tiveram que participar da parada militar. Assim, 7 dias depois, enquanto o presidente era recebido à noite com todo o ministério no Clube da Tijuca e ouvia com toda a pompa uma ópera de Wagner, aconteceu. O marinheiro João Cândido, negro alto e forte, de 30 anos, com um uniforme branco todo puído, um pé de chinelo e outro de sapato, um lenço vermelho no pescoço, um apito e uma espada velha, assumiu o comando da terceira maior esquadra de guerra do mundo. João Cândido estava no Minas Gerais, o maior dos navios. Para tomar o Minas Gerais, os marinheiros tiveram que matar o comandante, o almirante Batista Neves, a golpes de baioneta. Os outros navios aderiram à revolta, assim como a base naval da Ilha das Cobras. A esquadra na Baía de Guanabara apontou os canhões para a cidade e, principalmente, na direção do Palácio do Catete. Não existia ainda aeronáutica para qualquer ataque aéreo. O exército não tinha como enfrentar a situação. O poder de fogo dos canhões era suficiente para destruir todo o Rio de Janeiro. Não havia rádio e nem televisão, e a população, assim, só foi saber do levante e do risco de destruição da cidade quando circularam o Correio da Manhã, o País, o Diário de Notícias e o Jornal. Os oficiais que se renderam sem resistência foram expulsos dos navios. Os que resistiram foram mortos. E o presidente Hermes da Fonseca recebeu de madrugada, depois da ópera, o ultimátum dos marinheiros. Queriam tratamento humano e o fim do castigo pela chibata, ou destruiriam a capital. De manhã, chegaram em lanchas os corpos dos oficiais mortos no levante. A população do Rio, em pânico, assistia a tudo das praias e dos morros próximos ao litoral. O Rio já tinha 1 milhão de habitantes. Depois de 5 dias de enorme tensão, o governo concordou em abolir a chibata e anistiar os revoltosos, através de projeto de lei de Rui Barbosa, votado pelo Congresso em regime de urgência. Os marinheiros cumpriram o trato e depuseram as armas. Mas o governo não cumpriu a lei da anistia. Os marinheiros foram presos, assassinados ou degredados para plantações de borracha no Acre. Vários deles foram presos em masmorras da Fortaleza Santa Cruz, em Niterói, em celas molhadas, abaixo do nível do mar e entupidas de cal virgem. Alguns morreram sufocados. João Cândido passou quase 30 anos na prisão e seu nome tornou-se maldito, banido na Marinha e na história. Mas a chibata, enfim, foi abolida e os marinheiros passaram a ser tratados como seres humanos e profissionais. João Cândido, o almirante negro, recebeu só 2 homenagens, mesmo assim depois da morte dele. O livro Revolta da Chibata, do jornalista e historiador Edmar Morel, e uma das mais belas músicas brasileiras, O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, composta nos anos 70. Durante o governo Hermes da Fonseca, houve mais 2 graves crises políticas, todas regionais. A crise de Juazeiro, no Ceará, e a guerra do Contestado, na fronteira do Paraná com Santa Catarina. Vamos primeiro ao Ceará.
O padre Cícero Romão Batista era uma lenda do Amazonas, na Bahia. Era um líder religioso em Juazeiro, no sertão do Cariri, adorado pelo povo. Os poderosos o apoiavam porque ele tinha lutado contra a comunidade de Canudos, na Bahia. O Cariri, no sul do Ceará, era um vale úmido, com violentas disputas de terra e poder. Como tinha água, ao contrário do resto do Nordeste, era um refúgio buscado por levas inteiras de gente, até de estados vizinhos, mortos de fome em busca de trabalho e de sobrevivência. O primeiro milagre do padre Cícero, segundo dizem, foi transformar uma hóstia em sangue na boca de uma pobre mulher. Na verdade, subnutrida, ela tinha escorbuto, uma carência de vitaminas que provoca sangramentos nos lábios. A cúpula da Igreja Católica no Brasil começou a se incomodar com os métodos do padre Cícero. Chegou a enviá-lo a Roma para ouvir uma repreensão do Papa em pessoa. Mas Cícero voltou ao Cariri ainda mais forte, com fama de ter desafiado até o Papa em defesa dos pobres. Um aventureiro baiano chamado Floro Bartolomeu, inteligente, ambicioso, ganhou a confiança do padre. Primeiro como seu médico, depois como braço armado e, finalmente, como guru político. Foi ele quem organizou militarmente a comunidade de Juazeiro em nome do padre Cícero. O padre Cícero e Floro Bartolomeu conseguiram emancipar Juazeiro, que de distrito do Crato virou município. Eleito prefeito, o padre coordenou um pacto entre os 17 caciques políticos do Ceará para garantir o governo do estado a um deles, Antônio Ascioli. Mas o presidente Hermes da Fonseca indicou um militar, o coronel Franco Rabelo, como interventor. A ordem era sanear o estado, desmontar o poder oligárquico. Floro Bartolomeu, usando o poder popular do padre Cícero e um exército de jagunços, organizou os políticos locais e se elegeu governador pela Assembleia Legislativa. Sertanejos do Cariri resistiram com armas à invasão do exército. Mas, é claro, foram derrotados e o general Setembrino de Carvalho foi nomeado interventor no Ceará. Floro Bartolomeu fez carreira política e o padre Cícero foi excomungado pela igreja. Morreu em 1933, ainda como um líder em Juazeiro e no Cariri, e uma lenda para todos os nordestinos. A Guerra do Contestado começou em uma área disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. A região chegou a ter mais de 50 mil poceiros, em uma comunidade liderada pelos monges José e João Maria, na verdade apenas beatos. Os falsos monges pregavam a volta à monarquia e chegaram a criar uma cidade, Santa Maria, formada por gente pobre que chegava de vários pontos dos dois estados. A guerra começou mesmo quando duas empresas norte-americanas começaram a ocupar a região e expulsar a comunidade religiosa. Houve a reação armada. Os poceiros foram expulsos e perseguidos pelo exército, a pretexto de que eram monarquistas. Mas só em 1915 o governo conseguiu vencer. O mesmo general Setembrino de Carvalho, que tinha sido interventor no Ceará, chegou a Santa Catarina com 7 mil soldados e as armas mais modernas do exército e massacrou os camponeses. A Guerra do Contestado durou mais de 3 anos de perseguição e combates. Apesar do ar europeu da capital, a crise econômica era forte no começo do governo Hermes da Fonseca. Antes de voltar a falar de música e começar a falar também de futebol, vamos dar um balanço de como estava a situação. A dívida externa tinha aumentado no governo anterior de Afonso Pena. Ele criou o Plano de Valorização do Café, com a formação de estoques especulativos. Acontece que o produto já era mundial. Já havia grandes grupos internacionais manipulando preços. Resultado: a política de valorização foi um fracasso e tivemos que pedir mais dinheiro emprestado à Inglaterra. Especuladores internacionais tinham levado mudas das seringueiras da Amazônia para a Ásia, principalmente a Malásia. Assim ficou mais barato para os europeus comprar borracha da Malásia. E a borracha brasileira, responsável pela prosperidade da região norte na primeira década do século, teve queda de preços e entrou em crise ainda no governo Hermes da Fonseca. Qual foi a saída? Tomar mais dinheiro emprestado no exterior.
Em 1913, foram 11 milhões de libras esterlinas. E em 1914, último ano de governo do Marechal Hermes, mais 14 milhões. O Brasil estava encalacrado, humilhado e Hermes frustrado. No plano interno, o presidente tinha nomeado interventores militares nos estados para acabar com as oligarquias, os coronéis, como no caso do Ceará, de que já falamos antes. Mas os interventores ou se aliaram ou foram envolvidos por essas oligarquias. Ficou tudo como estava. Ficou famosa uma frase de um desses coronéis na época: o governo pode mudar, mas eu nunca mudo. Estou sempre com o governo. Pouco antes de sair, o presidente lamentou: tarde reconheci o mal enorme que representou a minha boa intenção de ferir de morte as oligarquias. Os que eu pensei que eram meus amigos e aliados eram mais amigos e aliados delas, as oligarquias. Além da crise política e econômica, o Marechal Hermes ainda teve que enfrentar problemas com a ousadia da mulher Nair de Tefé. Em 1912, por exemplo, Nair levou ao Palácio do Catete a amiga Chiquinha Gonzaga para uma recepção e um sarau musical nos jardins do Palácio do Catete. Recém-chegada de uma longa viagem à Europa, Chiquinha Gonzaga tocou para Hermes uma de suas músicas mais bonitas, o Gaúcho, ou o Corta-Jaca, composta em 1897. Só que a música ganhou letra cheia de duplos sentidos e era cantada nos teatros de revista por um casal, Machado Careca e Maria Lino. Os dois se atracavam no palco, simulando uma relação sexual e cantando: ai, como é bom dançar, ai, corta-jaca assim, assim. Além de Chiquinha Gonzaga, um outro músico era sucesso no começo de século: Ernesto Nazaré, o criador do chorinho. Odeon, essa música que nós estamos ouvindo, é de uma beleza e de uma sofisticação harmônica tão grande que o comparam à obra de Chopin. Nazaré era um músico criativo, um grande pianista, mas viveu amargurado durante boa parte de sua vida, porque para sobreviver era obrigado a tocar em salas de espera de cinema, em teatros de quinta categoria e até em lojas de artigos musicais. Por volta dos 50 anos, a amargura aumentou, quando morreram a filha dele, Maria de Lourdes, e logo depois a mulher, Teodora Amália. Tudo isso, e mais a falta de reconhecimento público e o início de uma surdez, levaram Ernesto Nazaré a um hospício. Ele conseguiu fugir, mas foi encontrado morto em 1934. Tinha 81 anos. Odeon recebeu letra de Vinícius de Moraes em 1968 e foi gravada por Nara Leão. Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer canto chorado. Ele me lembra tanto, tanto, todo o encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon. Estranhamente, Noel Rosa, que só tinha 23 anos, mas já era um compositor consagrado, resolveu responder verso por verso. Vamos deixar o biógrafo de Noel, o jornalista João Máximo, contar o resto da história. Essa polêmica na época não foi muito notada, não. Ela não foi muito discutida e não foi muito centralizada, vamos dizer assim, com uma ordem. Hoje sai uma música, amanhã sai outra, depois da manhã sai outra. O que começa é um samba do Wilson Batista, um excelente samba do Wilson Batista, chamado Lenço no Pescoço, que foi gravado em 1933 pelo Silvio Caldas. Esse samba, na verdade, era um dos muitos sambas que o Wilson Batista, ainda iniciante, pouco conhecido, tinha vendido, porque no selo do disco está o nome de um certo Mário Toledo.
Ele vendia samba, sim, primeira parte, vendia segunda parte, vendia samba inteiro. Né? Isso era uma prática mais ou menos comum na música popular e muito comum na vida do Wilson Batista. É um samba interessantíssimo, que fala em malandragem, apologia da malandragem, daquele malandreco que o Wilson Batista efetivamente era. E o Noel Rosa, isso é que é pouco explicado, é pouco dito, tinha com o Wilson Batista uma certa rivalidade por causa de mulher. Eles tinham na Lapa, na velha Lapa boêmia dos anos 30, eles já tinham lá tido uma certa diferença por causa de uma daquelas damas do cabaré da Lapa. O Noel Rosa faz um samba chamado Rapaz Folgado, que responde quase que verso por verso ao que o Wilson Batista prega no Lenço do Pescoço. Esse samba, Rapaz Folgado, era cantado no rádio, o próprio Noel cantava no rádio, cantava-se no meio musical, mas isso ele não chegou ao público, tanto não chegou ao público, que feito em 33, ele só vai ser gravado em 38. A Aracide Almeida só vai gravar esse samba 5 anos depois dele feito. Quer dizer, ele não chamou a atenção imediatamente do público, só do pessoal do meio. Tanto que o Wilson responde com um samba chamado Mocinho da Vila, né, que ele diz: você que é mocinho da vila, fala tanto violão e outros fricotes mais, cuide lá do seu microfone e deixe quem é malandro em paz. Este samba nem sequer foi gravado e nem sequer teve muito acesso ao rádio, porque o Wilson Batista ainda não era um cantor de rádio, ainda não tinha as indicações muito grandes com intérprete de rádio. Noel, já famoso, enciumado porque havia perdido uma mulher para Wilson, responde com Rapaz Folgado. Wilson Batista, ainda desconhecido, gostou da ideia de um duelo musical com um compositor famoso e contra-atacou com Mocinho da Vila. Noel fingiu que não foi com ele e, esquecido da disputa, lançou uma obra-prima, Feitiço da Vila, no começo de 1934. Wilson Batista estava de tocaia esperando uma chance para atacar de novo. E lançou Conversa Fiada, que responde a Feitiço da Vila, verso por verso. Noel Rosa parte para demolir o adversário com outra obra-prima, Palpite Infeliz, também com uma resposta verso por verso, e dá por encerrada a disputa. Wilson Batista acusou o golpe e baixou o nível da disputa. Lançou Frankenstein da Vila, debochando da deformidade física de Noel. Noel fingiu que não ouviu e foi cuidar da vida e de outros problemas. Wilson Batista insistiu, queria briga, e lançou Terra de Cego, que ficou sem resposta. Noel nem pensava mais no assunto e cuidou de fazer o que sabia. Músicas e sátiras, como Conversa de Botequim, com Moreira da Silva, o Moringueira da Cirilva. Século XX no Brasil 500 anos é produzido pela equipe da rádio Senado FM. Acabamos de apresentar O Século XX no Brasil 500 anos.